Meus irmãos, como tinha falado já, segunda-feira, hoje nós vamos concluir a mensagem que nós iniciamos segunda-feira sobre a ação de Deus no mundo pela sua palavra, operando a transformação de que a sociedade precisa. O texto que lemos segunda-feira passada foi Isaías 63, versículo 7, até 64, versículo 12. Nós não vamos repetir o texto, é muito grande. Vamos ler apenas alguns versículos, final do 63 e início do 64, para a nossa meditação de conclusão da mensagem que nós pregamos aqui. Então, mesmo assentados como estamos, vamos abrir a palavra de Deus. Isaías 63, o texto todo é Isaías 63, 7, até Isaías 64, 12. Mas aí nós vamos ler versículo 7 de 63. Vamos ler todos juntos este versículo. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Agora vamos para o versículo 1 do capítulo 64. Diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, como quando inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Vamos ficar até aqui o versículo 2, versículos 1 e 2. E o versículo 4, ele diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Essa mensagem foi preciosíssima para o povo judeu naquele tempo, cerca de 700 anos antes de Cristo. E por que foi importante? Porque o profeta Isaías estava profetizando aquilo que iria acontecer futuramente. Problema seríssimo na vida do povo de Deus. O profeta Isaías estava dizendo que o povo de Deus iria ser exilado, como que escravizado. Estava dizendo que era por aquele período que o profeta Jeremias havia falado, não para dizer apenas que tinha um período estabelecido, mas para que o povo soubesse que aquele período estabelecido fazia parte da graça de Deus sobre eles, que não queria exterminá-los, mas apenas dar a eles a disciplina de que precisavam para as suas vidas. Então esse é o Deus em quem cremos, o Deus que tem compaixão de nós, que nos ama, que quer o nosso bem, que, apesar de filhos rebeldes, que muitas vezes somos, Ele nos trata como Pai, disciplinando-nos para que voltemos, retornemos a Ele. Mas essa era a crise, esse era o contexto histórico em que estava o povo de Deus naquele momento. E aí o profeta, antevendo
antevendo o que iria acontecer e entendendo que só uma intervenção especialíssima de Deus poderia dar uma solução àquele problema social existente naquele momento, que motivou tudo aquilo que Deus fez com eles. Aí ele diz esse célebre texto, do versículo 1 que nós lemos: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas. Para quê? Qual o objetivo disso? Para um espetáculo de altíssima grandeza, simplesmente? Não. E aí ele diz o para quê. Esse para quê da Bíblia é interessantíssimo. Para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Que coisa linda! De sorte que as nações tremessem na tua presença. Essa era a oração do profeta. Porque ele entendia que situação semelhante àquela, só uma intervenção espetacular de Deus, especialíssima de Deus, para mudar a situação. Pois bem, é justamente sobre essa temática, essa intervenção de Deus que transforma os corações, que muda a vida e muda a sociedade, conforme nós sabemos que isso acontece. Agora, nós falamos, segunda-feira passada, de pelo menos as duas principais. E essa intervenção é porque somente Deus é poderoso, todo-poderoso, para transformar os corações. A Bíblia deixa claro, Atos 16, 14, quando diz que, enquanto o apóstolo Paulo pregava, o Espírito Santo usava aquilo que Paulo dizia para transformar o coração daquela senhora, daquela mulher lá na Europa. Efésios 2, 1, 2, o texto bíblico diz, vós estáveis, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência. Tiago 1,18, 1 Pedro 1,23, deixam claríssimo que a transformação dos corações é uma ação de Deus por seu Espírito, operando através da sua palavra. Então, o profeta ora para que essa intervenção especialíssima de Deus transformasse os corações, porque só Deus é todo-poderoso para fazer assim. A segunda lição que nós vimos já é que essa intervenção, quando fala de fogo, e aqui está, fogo que queima, que transforma, estava lembrando o que aconteceu lá em Êxodo, lá no monte, quando foi dessa forma que Deus apareceu ao seu servo Moisés. Moisés viu a sarça queimando, mas não se consumia, e foi até lá para ver. E ao chegar, Deus falou para ele, Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque a terra em que pisas é terra santa. E Moisés teve aquela experiência fantástica, conforme nós sabemos. Esse é o Deus que transforma, o Deus que queima pecados, que faz juízo. Por isso que o salmista diz, Salmos 32:5, confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não ocultei, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Outros textos na Bíblia, Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. João 9, 1 João 9, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O eterno fogo indica juízo, necessidade de perdão. É esse o Deus em quem cremos, que ao interferir, ao intervir, ao agir de maneira especialíssima na terra, é um Deus cujo objetivo é fazer com que os homens sejam transformados, compreendendo a sua vida e pedindo perdão dos seus pecados. Eu quero concluir a mensagem hoje falando sobre esse terceiro ponto, que é o Deus onisciente e sábio,
para orientar a vida. A transformação da sociedade por uma intervenção especialíssima de Deus só pode acontecer se no final desses dois estágios, esse terceiro estágio, indicar o Deus que não quer destruir, mas que quer conquistar para dar à pessoa uma nova vida, dando uma orientação sábia de vida para quem quer segui-lo. Um dia o Senhor Jesus Cristo disse: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O projeto de vida que Cristo ali mostrou para quantos estavam com Ele, indicava exatamente a nova vida que Ele nos dá, a iluminação, a luz do céu, que Ele mesmo disse que era: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Agora, o que é que o profeta está dizendo sobre isto? Vamos abrir a Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 1. Nós só vamos saber o que o profeta está dizendo ao lermos este texto. O profeta Isaías é o profeta mais cristológico do Velho Testamento. É ele que fala mais sobre Cristo do que qualquer um outro. E ele chama a atenção para este assunto, mostrando que essa operação de Deus veio através do seu Filho Jesus, 700 anos depois, para mudar a situação. Deus veio ao mundo através do seu Filho, que era Deus presente, Deus conosco, daí a palavra Emanuel. Vejam só o que diz versículos de 1 a 9, João capítulo 1, versículos de 1 a 9. Vejam só como é interessante o que o apóstolo João diz aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está falando a palavra verbo aí, lá na língua grega é a palavra logos, que quer dizer a palavra. Então, uma tradução bem ao pé da letra seria: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Mas veja o versículo 10. Ele estava no princípio com Deus. Aliás, versículo 2, desculpem. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora, vem aqui o que o profeta está dizendo, versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Essa era uma intervenção de Deus no mundo através do seu Filho. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Versículo 8. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, versículo 9, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Quem era essa luz? Essa luz era Jesus Cristo. Como é que nós sabemos disso? Vamos agora para o profeta Isaías novamente. Isaías, capítulo 49. Versículo 6. Olha o que o profeta falou. Aliás, versículos 5 e 6, Isaías 49. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne trazer a Jacó e para remir Israel a ele. Quem é esse homem? Jesus Cristo. Porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, versículo 6, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Quem é esse homem sobre quem, ou quem é essa pessoa sobre quem o profeta Isaías está falando 700 anos antes dele vir? Jesus Cristo.
Então, meus irmãos, essa intervenção de Deus na terra só é possível através da pessoa de Jesus Cristo, que veio dar a sua vida para quê? Para que pudesse salvar aquele que estava perdido. Isaías 9:6. Aliás, 9:2 diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. O povo que andava em trevas, sem Deus. E isso quer dizer que as profundas trevas interiores, o desespero, a vida totalmente fora de alvos que deem glórias a Deus, a presença de Cristo traz essa luz que dissipa as trevas. O capítulo 48 de Isaías, versículo 6, quando ele diz que deu Jesus como luz para os gentios, ele está falando da missão de Cristo, que reconcilia judeus e gentios e dá ao homem como um todo razão de ser da vida, para que ele ande com Deus e tenha a vida eterna. Meus irmãos, por que é que nós devemos orar? Oh, se fendesses os céus e descesses! Por que é que devemos orar sempre por essa intervenção espetacular de Deus? Porque a sociedade em que vivemos, como aquela do passado de 2.700 anos atrás, para se mudar as coisas, só uma intervenção de Deus mesmo. Não há cultura, não há sabedoria humana, não há ciência que possa transformar o coração do homem que está longe de Deus. Não há. A única solução chama-se Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Ele mesmo disse: eu sou a luz, aquele que me segue não andará em trevas. Só Deus pode fazer isso. Então, como crentes conscientes disso, devemos orar: ó, se fendesses os céus e descesses. Isso pode ser aplicado para nós, para que haja uma renovação de nossa vida. Um renovar de vida com Deus. Mas podemos orar também para aqueles que não têm Jesus no coração, para que sejam transformados por Ele. O nosso contexto não é diferente daquele contexto, não. Se naquele contexto havia paganismo, imoralidade e tantas coisas que fizeram com que Deus disciplinasse o seu povo, no nosso, do mesmo jeito. E eu vou citar um exemplo só. Uma sociedade como essa em que nós vivemos, que procura danificar a família, ofender a família, como nós temos visto, o que é que vai esperar? Uma sociedade quando as autoridades combatem a prostituição infantil, mas que ao mesmo tempo procura trabalhar para oficializar a prostituição como uma profissão? O que é que nós esperamos disso? É um contrassenso, não? Mas é isso que tem acontecido. E isso me faz lembrar 2000 anos atrás, quando o próprio império oficializou isso aí nos cultos pagãos, especialmente lá em Éfeso, no templo da deusa Diana, ou Artemis. Quando havia aquelas mulheres para servirem aqueles muitíssimos homens que iam de todas as partes do mundo para aquele lugar que tinha uma das 7 maravilhas, que era o templo da deusa Artemis, 124 colunas, lindo demais, refulgente naquele lugar mais alto para que todo mundo visse. Isso não é de hoje. Qualquer semelhança com as coisas de hoje não é mera coincidência, não. Os homens são os mesmos, seus pecados também. Mudam-se os contextos, mas os problemas são os mesmos. Por que devemos orar? Ó, se fendesses os céus e descesses. Porque, meus irmãos, do jeito que vai, só uma intervenção de Deus para colocar na cabecinha dessa gente que essas coisas estão erradas,
que ou mudam ou a sociedade vai se dilacerar a cada dia que passa. É um contrassenso isso que eu disse há pouco tempo. Mas é isso. Parece que as autoridades estão com os olhos fechados, que não estão vendo o problema em que a nação está incorrendo com esse tipo de coisa. Uma das razões para a queda do Império Romano foi exatamente isto. Rusty Nichols, no seu livro de História da Igreja, ele enumera algumas razões, fatores externos e internos da queda do Império Romano. Um dos fatores internos, governos maus, desonestos. O outro, imoralidade, desrespeito à família. Império Romano. Repito, qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Qual foi o resultado daquele grande império? Caiu. Nenhuma sociedade subsiste se fizer da imoralidade meio de vida. Mesmo que dê dinheiro, que promova espetáculo, que para alguns seja politicamente correto. Isso é pecado e Deus não admite, Ele pede contas. A Bíblia diz que aquilo que o homem planta, ele colhe, e com Deus não se brinca. Mas nós cremos num Deus que não quer destruir, Ele quer transformar o coração. Por isso o profeta diz: ó, se fendesses os céus e descesses. Cristo um dia veio para restaurar a Deus, judeus e gentios. E nós hoje estamos aqui como frutos daquilo que Cristo fez na cruz em nosso lugar. Vamos clamar a Deus para que isso aconteça a partir da nossa vida. Se algo estamos tendo ou vivendo, procedendo que não está bem, que o Espírito Santo nos promova a conscientização. E aqueles que não são crentes, não são servos de Deus, que Deus opere da mesma forma. Isso só pode acontecer, essa transformação só é possível com uma intervenção soberana, poderosa de Deus, porque só isso é que pode transformar os corações. Concluindo, meus irmãos, eu digo que creio nisso. Eu creio que Deus pode mudar a situação. Eu creio que Deus muda o homem pecador na lama pela sua misericórdia. Ele desce e restaura esse homem. Misericórdia quer dizer exatamente isso. A capacidade de Deus de se curvar para pegar o caído e levantar e colocá-lo no lugar certo. Isso tem acontecido com milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. Eu creio que Deus pode fazer. Mas creio também que nós, crentes, precisamos tanto crer nisso que desejemos colocar o joelho em terra e aprender a interceder, a entrar na brecha, para que a nossa nação não siga o rumo que está seguindo. Vamos pedir que Deus abençoe os nossos governos, as nossas autoridades. É dever nosso. Mas vamos pedir que essa bênção comece, até pela graça comum, a ser operada numa conscientização, para que tenhamos dias bons e vivamos em paz. Vamos aprender a fazer isso. Ó, se fendesses os céus e descesses. É essa intervenção de Deus que faz diferença. E nós que cremos devemos orar por isso. E ao orarmos, devemos colocar-nos como respostas às nossas próprias orações. E quando eu digo isso, eu estou dizendo: Senhor, o que me compete fazer? Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.